E com o mercado em ebulição, o que fazer com o seu dinheiro? Aquela reserva para emergências ou o pé de meia para melhorar a aposentadoria? A repórter Giovana Rizardo conversou com um especialista em investimentos para saber as melhores dicas financeiras em tempos de coronavírus. Tudo vai depender da tolerância que as pessoas têm em relação ao risco. Cada um tem uma tolerância em relação ao risco. Cada um tem uma expectativa, uma tarefa para a sua carteira de investimentos, né? Uma carteira pode ter a duração de 1 ano, 2 anos, 20 anos. Então, a combinação desses dois elementos, o tempo da carteira e a tolerância ao risco, é que vai definir o que você vai fazer com os investimentos agora. No momento de queda como esse da Bolsa, é um momento de medo, mas de oportunidade também. O risco significa medo e oportunidade. Então, com as ações em queda, para quem tem mais tolerância a risco e tem mais prazo para investir, pode ser um bom momento para você começar a aumentar a sua carteira de ações. Então, se você tem tolerância a risco e tem prazo para investir, é sim um momento para você começar a avaliar, junto com o seu corretor, com o seu consultor financeiro, algumas opções de investimentos em ações para aproveitar no médio e longo prazo. Para quem tem menos tolerância ao risco, evidentemente, seria a hora de pensar se vale a pena manter a sua carteira de investimentos muito concentrada em ações. Talvez seja a hora de você reduzir um pouco e colocar em ativos mais estáveis, menos voláteis, que oscilem tanto no dia a dia. Aí as opções seriam fundos de investimento de renda fixa, títulos do Tesouro Nacional, basicamente, e CDBs. A poupança é uma boa saída para quem está inseguro? A poupança é um investimento profundamente prejudicado pelo retorno muito baixo. Evidentemente, se você é totalmente avesso ao risco, é totalmente intolerante ao risco, se o risco te faz muito mal, a poupança pode ser uma solução. Mas contente-se com um retorno muito baixo que ela vai te dar no longo prazo. O ouro acaba sendo uma saída para quem quer investir a longo prazo? Quando começa essa confusão, esse nervosismo no mercado global, o ouro sobe, com o dólar subindo, o ouro sobe mais uma vez aqui no Brasil. Então pode ser uma opção interessante também para quem quer proteger o seu patrimônio de variações cambiais ou de grandes incertezas. São as grandes opções que a gente tem para quem tem tolerância a risco. No caso, vale a pena comprar dólar? O investimento em dólar ele é um pouco mais difícil de ser feito. As opções que a gente tem de fundos cambiais são interessantes, mas também tem custos. Você não consegue pegar toda a variação cambial, você tem uma cunha fiscal, você tem taxas que os fundos cobram, podem ser uma opção. E manter dólar físico em casa tem um risco, né? Você comprar dólar e colocar em casa, você tem um risco de segurança. Então o dólar já é um pouco mais complicado. Quem cumpre essa função razoavelmente bem é o ouro. Com a doença chegando aqui no Brasil agora, qual que é a perspectiva da economia brasileira em relação ao mundo todo? O mercado está se reposicionando em relação ao otimismo que tinha um mês atrás, diante desse impacto que a epidemia de coronavírus está colocando para diversos países, os mais importantes deles, e o mercado começou a fazer uma reflexão agora, nas últimas semanas. Isso significa que os preços ainda não atingiram o seu menor nível, né? Vai piorar um pouco mais antes de começar a melhorar, porque os efeitos reais sobre as economias ainda estão sendo examinados, né? Os agentes econômicos ainda estão avaliando a extensão dos estragos sobre o crescimento econômico global e em cada país, no nosso caso no Brasil, para depois a gente começar a equacionar a retomada do crescimento. Então, primeiro nós estamos avaliando a dimensão dos estragos, está vendo até onde o casco do navio foi afetado, para depois, então, saber quanto tempo vai demorar para consertar e voltar a navegar corretamente. Então, a minha impressão é que vai piorar um pouco mais antes de melhorar.